Ivon Costa acompanhava o responsável pelo grave empreendimento, cabendo-lhe o dever de apresentar-nos o que ocorreu sem maiores circunlóquios. Temos o júbilo, começou o amigo, de pôr-vos em contato com o nosso benfeitor, que está encarregado de conduzir-nos aos labores terrenos. O novo amigo sorriu discretamente e ampliou os esclarecimentos, informando. Quando, no corpo somático, vivi o maior período da existência na região da Polinésia. Fiz parte dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos ilhéus de uma larga faixa dos mares do sul. Guardando conceitos equivocados, considerávamos-nos superiores aos que chamávamos indígenas e, em nome dos nossos falsos valores, lutamos para culturá-los com a nossa presunção de senhores do conhecimento. Lê do engano. À medida que convivíamos com eles, descobrimos a sabedoria de que eram portadores, no seu aparente primitivismo. Encontramos, nos seus cultos, considerados grosseiros, informações profundas, que eram passadas de uma para outra geração oralmente pelos trabalhos a que se afeiçoavam. Seus xamãs, em momentosas comunicações espirituais eram, ao mesmo tempo, sacerdotes e médicos, pensadores e sábios, conselheiros, administradores e psicólogos eficientes. Com eles tomamos conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos e aprendemos que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde e doença é sempre o amor expresso no respeito recíproco e nos cuidados que são oferecidos por todos aos membros do clã. Com o suceder do tempo, optei viver com a sua ingenuidade, assimilando seus costumes e as suas habilidades. A existência tornou-se longa e proveitosa, permitindo-me amar sem condições e receber o tributo do respeito e do afeto dos seus sentimentos puros. A desencarnação de maneira nenhuma afastou-me da sua convivência, e agora, quando a desolação e a tragédia assolam, entre aqueles que muito lhes devemos, candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão. Calou-se, por um pouco, e, emocionado, concluiu, sou o vosso irmão Charles Witt, de origem inglesa, que exercer a medicina convencional. Encontramo-nos em vossa colônia, realizando um estágio, para o qual trouxemos diversos amigos, que vestiram a indumentária de diferentes nacionalidades, a fim de treinarmos técnicas de socorro especial com os vossos guias e podermos aplicá-las em nossa área de atendimento, conforme, logo mais, teremos oportunidade de o fazer. Indispensável que conheçais aqueles com os quais convivereis por um mês em atividade de amor, exercitando solidariedade na região que nos aguarda, no amado planeta terrestre. Sede bem-vindos à nossa caravana. Ivon, logo depois, apresentou-nos jovem espírito na feminilidade, que servia de auxiliar de enfermagem ao Esculap e mais dois outros dedicados servidores que se radicaram anteriormente nas Filipinas. De imediato, estabelecemos laços de simpatia e amizade, desde que estaríamos juntos a partir daquele momento, abraçando as responsabilidades do bem. Nosso empreendimento, explicou-nos o Dr. Charles, está dividido em duas fases. A primeira delas terá lugar na região do tsunami, e a segunda na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as reencarnações especiais. Depois de expor o projeto em que nos encontrávamos comprometidos, liberou-nos, estabelecendo às 18 horas, como ocasião de ser realizada a viagem ao planeta amado. A curiosidade espicaçava minha mente, considerando a magnitude do labor desenhado, especialmente em razão da convivência que teríamos com espíritos de culturas diferentes e hábitos com os quais não me encontrava familiarizado. Os amigos filipinos logo se permitiram identificar. O mais idoso informou-nos haver sido sacerdote católico numa das muitas ilhas e chamava-se Marcos. Havia se dedicado ao ministério da fé religiosa e à educação infantil, havendo desencarnado nos idos do ano de 1954 aos 70 anos de idade. O outro, mais jovem e sorridente,
vestia-se de maneira própria do seu povo, e logo se desvelou, elucidando que pertencia à religião muçulmana e era conhecido como Abdul Severin, que desencarnara vitimado por febre palustre aos 40 anos de idade. A caravana, portanto, se constituía de membros de variada formação espiritual, que possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige o soberano do universo, como uma das forças de equilíbrio cósmico, considerando-se o ser de essência divina. Por nossa vez, Oscar expôs a sua formação judaica, e nós outros referimos-nos à adoção do comportamento espírita. De maneira comovedora demos-nos conta de pertencermos à mesma grei, conforme assinalou Yvon, jovialmente, o bem imarcessível. Nossos diálogos prolongaram-se, enquanto o doutor Charles e sua auxiliar Ana, de formação anglicana, providenciavam os equipamentos necessários à primeira fase das próximas atividades. O padre Marcos, que conhecia a região que visitaríamos, esclareceu-nos que o insólito e trágico choque das placas tectônicas gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado, e que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive, construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrentes do epicentro da catástrofe. Engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência, que a todos nos albergaria logo mais, recebendo também aqueles aos quais socorrêssemos. Curiosamente ampliou os esclarecimentos, informando que os ocidentais em férias que se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Nada acontece sem os alicerces da causalidade, concluiu. Surpreso, perguntei-lhe como conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas esposados pela sua formação católica. Gentil e educado, esclareceu-me, o caro Miranda não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real na direção da Terra, e que as religiões as vestem de superstições, de lendas e dogmas, conforme os níveis de consciência das criaturas do que lhes aderem, velando umas e liberando outras. Nada obstante, quando retornamos ao país da imortalidade desaparecem as fórmulas, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos por afinidade e pela lógica do bem universal. Sorrimos, agradavelmente, e prolongamos a edificante conversação até 2 horas antes de iniciarmos o novo empreendimento. Yvon e nós outro, deveríamos participar da experiência iluminativa, como um estágio de aprimoramento espiritual, na região sofrida, acompanhados por Oscar, que se encontrava estagiando em nossa comunidade, para o mesmo empreendimento. 5. Novas experiências. Após algum tempo de repouso e de meditação, deixei-me inspirar pela oração, entregando-me ao Senhor da vida para o ministério que deveria exercer com os nobres espíritos que logo mais visitaríamos a terra. Um balsâmico bem-estar inundou meus sentimentos e não pude conter as lágrimas de alegria e de gratidão aos céus, por permitir-me aprender no trabalho e com o exemplo dos mais abnegados. Às 18 horas, encontramo-nos, e após uma oração pronunciada pelo Dr. Charles Witt, tomamos o veículo especial que nos conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia, considerado o 4º país mais populoso da Terra, que fora assolada entre outras cidades dos muitos países atingidos, onde deveríamos instalar-nos com os demais grupos que nos anteciparam. A cidade tivera mais de 2/3 da sua área afetada pela inundação e pela destruição. Igualmente considerada o país mais populoso dentre os muçulmanos, seu povo, espalhado pelas inúmeras ilhas, não podia imaginar a grandeza da calamitosa ocorrência, por falta de comunicação entre aquelas de origem vulcânica e as outras de formação calcária. Alguns espíritos nobres acercaram-se da região no começo de dezembro, a fim de organizarem as comunidades transitórias para receberem os que desencarnariam em aflição, no terrível futuro evento sísmico.
Transcorrido algum tempo de viagem, chegamos à comunidade espiritual situada sobre a área tristemente atingida. Embora houvéssemos acompanhado alguns lances da tragédia em nossa colônia, podíamos agora ver diretamente os danos causados pela onda imensa e as que a sucederam, destruindo tudo com a velocidade e a força ciclópica do terremoto nas águas profundas do Oceano Índico, e logo depois, as contínuas vibrações e seguidos choques destruidores. A força tempestuosa espalhara-se pelas costas da Índia, do Sri Lanka, da Tailândia, das Ilhas Pipi, das Maldivas, de Bangladesh, de parte da África e de outros países, embora com efeitos menores que alcançaram o Atlântico. Como resultado lastimável ocorreram alterações na massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que embora não registradas com facilidade pelos seus habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis. A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, enquanto as sucessivas carregadas de destroços de casas, barcos e construções de todo tipo, de árvores arrancadas e pedras, semearam horror, arrasando as comunidades litorâneas. A psicosfera ambiental era densa, denotando todos os sinais inequívocos das tragédias de grande porte. Ouvíamos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. De imediato, começaram a chegar as contribuições internacionais, porém, os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, divádios e criminosos que se aproveitavam da oportunidade para ampliar a rapina e o terror. Tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre o rescaldo humano e geográfico, confrangendo-nos sobremaneira. Logo após encontrarmos o lugar que nos deveria servir de suporte para as incursões ao planeta, onde igualmente se alojavam outros grupos espirituais socorristas, o nosso gentil condutor explicou-nos qual a tarefa que deveríamos desempenhar naqueles primeiros minutos e, orientando-nos, mergulhamos na densa noite que se abatia sobre a região devastada. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte, após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares, chamando-nos atenção as fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Imantados aos despojos, estorcegavam, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. De quando em quando escutavam-se prece e súplicas dirigidas a Alá, logo seguidas de blasfêmias e imprecações tormentosas. Movimentavam-se muitos encarnados em atividades de auxílio, apesar da noite densa, demonstrando a solidariedade humana, inúmeros dos quais haviam chegado de outros países, especialistas nesse tipo de socorro, que se misturavam aos caravaneiros do além, igualmente dedicados ao amor ao próximo. O Dr. Waite caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados, que me fazia recordar uma alcateia de lobos famintos, ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva, e o pugilato entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Disputam as energias dos recém-desencarnados, elucidou o respeitável médico. Com essa atitude, agridem os espíritos em desespero, que mais se apavoram e tentam absorver-lhes as energias animais de que se nutrem, iniciando o infeliz processo de vampirização. Identificando-se com aqueles cujas existências foram de responsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória, buscam exauri-los, o que apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de desdita onde os submeterão a sevícias e exploração mental de longo curso. E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes com os despojos das caças que acreditam pertencer-lhes.
Nosso compromisso de momento é afastá-los do local e tentar despertá-los para sua realidade espiritual. Aproximamo-nos, e um sinal do médico, Abdu, que se encontrava com a indumentária muçulmana convencional, levantou a voz e recitou um ayat, versículo, de uma das suras, capítulos, do Corão, em tonalidade ritmada, qual faria um muslim no seu recitativo na torre da mesquita. Com vibração especial e profunda, o amigo continuou emitindo o som que envolvia as palavras, e, subitamente, houve um silêncio aterrador, com os bandoleiros espirituais como que despertando da alucinação. Nesse momento, Ana aproximou-se carregando um achote que clareava o ambiente, erguido com o braço direito acima da cabeça e, tomados de espanto, os vampiros e exploradores pararam a agressividade. Um deles destacou-se com o semblante fecelino e cruel, gritando que nada tinha a temer, e que todos se voltassem contra os invasores e os submetessem. Abdu, porém, manteve-se retocável, continuando a recitar o livro, com respeito e seriedade, o que produzia impacto muito grande na massa alucinada. Foi então que o Dr. Waite explicou-lhes a ocorrência que tivera lugar pouco tempo antes. Naquele dia 26, era ainda dezembro, a partir das 8 horas da manhã, e todos eles, colhidos pela morte, necessitavam de justo repouso, assim como seus despojos deveriam ser cremados coletivamente, a fim de serem evitadas as epidemias que sucedem após esses infaustos acontecimentos, recordando que já se anunciavam algumas. Ante o espanto natural que tomou conta dos desordeiros espirituais, o padre Marcos tomou das mãos que pareciam garras de um deles, o espírito que se debatia entre os fluidos materiais como resultado das ligações do perispírito ainda não totalmente interrompidas, o que lhe proporcionava angústias inenarráveis e o pavor pelo que experimentava decorrente do rude verdugo, que não resistiu ao gesto bondoso. Observando os vínculos que se alongavam até um dos cadáveres em deplorável estado de decomposição, o religioso, com movimentos circulares, no sentido oposto aos ponteiros do relógio, trabalhou o chakra coronário, deslindando o espírito que gemia e retorcia-se em agonias inenarráveis, até que as cargas densas e pútridas que eram eliminadas, a pouco e pouco foram diminuindo de volume e esgarçando-se até diluir-se totalmente. Vi, então, o desencarnado cambalear e desfalecer. Ajudado por Yvon, o benfeitor retirou do magote, colocando-o a regular distância, em sono agitado, dando prosseguimento com outro infeliz. O agitador que ameaçava Abdu, disparou em velocidade abandonando o grupo, enquanto o servidor do bem continuava conclamando-os à paz, ao respeito pelas vítimas, a compaixão e misericórdia preconizados pelo seu livro sagrado. Ato contínuo, embora prosseguisse a agressão de alguns mais rebeldes, seguimos a atitude do padre Marcos e procuramos atender alguns sofredores em comovedora aflição, que se libertavam das mãos perversas que os exploravam, trabalhando-lhes as fixações perispirituais, de modo a atenuar-lhes os sofrimentos acerbos. À medida que eram diminuídas as ligações com os cadáveres a que se encontravam imantados, experimentavam o torpor da desencarnação, entrando em sono agitado, típico das últimas imagens captadas antes da morte física. Colocados um pouco distante da zona infectada pelos fluidos densos e danosos, grupos de padioleiros que se dedicavam a transferi-los para a nossa comunidade espiritual temporária, conduziam-nos silenciosamente. Enquanto ocorria essa atividade, Abdu falava diretamente com alguns obsessores e zombeteiros que se encontravam presentes, explicando-lhes o sentido da vida e as leis que regem o universo, naturalmente incluindo o sombrio mundo em que se agitavam tentando manter o mesmo comportamento vivenciado na Terra. Tratava-se da necessidade de transformação moral para melhor, a fim de poderem viver realmente, libertando-se da névoa que lhes entorpecia a inteligência e alucinava os sentimentos. Conhecedor da alma humana,
O hábil esclarecedor não se intimidava ante as ameaças de alguns seres hediondos que dele escarneciam, assim como de todos nós, gritando epítetos vulgares e aberrantes, ameaçando-nos de combate em defesa dos seus interesses. Sem enfrentamento verbal ou mental, continuávamos cuidadosamente em nosso mister, diminuindo o número daqueles que se mantinham fixados nos corpos danificados, desejando reerguê-los, retomá-los, para prosseguirem na caminhada humana. Dando-se conta da impossibilidade, caindo na realidade que não desejavam aceitar, perdiam completamente a lucidez e atiravam-se de encontro ao solo uns contra os outros, revoltados em pranto de agonia, impedindo qualquer ajuda de nossa parte. Era natural, portanto, que houvesse um ponto de contato que nos facilitasse a execução do mister a que nos dedicávamos. Não existem violências nas leis de amor, sendo necessário qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e quem se predispõe a ajudá-los. Eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados da crueldade. O labor era exaustivo e de grande significado, porque o auxílio liberador a cada espírito que se beneficiava com a dádiva do sono e a imediata transferência para um dos setores de auxílio em nossa esfera, assinalava-lhe o novo caminho a percorrer, após despertar do letargo que passariam experimentado por algum tempo. Momentos houve de agitação, porque alguns dos exploradores da energia recusavam-se ceder as suas vítimas ao nosso apoio, altercando e apresentando-se em condições próprias para um pugilato físico, distante de qualquer método de equilíbrio. O Dr. Witt, porém, comunicava-se mentalmente conosco, estimulando-nos ao prosseguimento, aproveitando-se da indecisão de alguns verdugos, vinculando-nos a Jesus no seu ministério de amor junto aos obsidiados a quem socorrera, usando da sua autoridade, e, desse modo, continuamos. A patética da gritaria enfrene e da desolação em volta comovia-nos, no entanto, não podíamos deslocar-nos mentalmente da atividade que nos dizia respeito naquele reduto de putrefação e loucura. Atendendo a uma mulher desvairada que segurava uma criança também lacrimosa e inconsolável, percebi-lhe a alucinação defluente do momento em que se desejou salvar com a filhinha de poucos anos de idade, buscando a parte superior da casa em que viviam, e a onda arrancou-a dos alicerces despedaçando-a e esmagando contra os destroços ambos os corpos. Podia-se ver-lhe os registros na mente alucinada. Não parava de gritar suplicando socorro, acreditando-se, como realmente se encontrava, perseguida por seres demoníacos que a desejavam submeter. Tocando-lhe a fronte espiritual e emitindo sucessivas ondas de amor e de paz, percebi que me captava o pensamento e, porque estivesse estimulada a fé religiosa, pôde perceber-me em seu auxílio a filhinha, deixando-se conduzir para fora do círculo em que se encontrava aprisionada, embora ainda vinculada ao corpo reduzido a frangalhos. A pequenina encontrava-se livre da injunção perispiritual da matéria, e logo acerenou-se ao receber as vibrações que se exteriorizavam deste servidor em sua direção. Yvonne veio em meu socorro e começamos a concentrar a nossa atenção nos laços que a mantinham presa ao veículo carnal sem qualquer utilidade naquele momento. Algum tempo depois, após conseguirmos esgarçar as ataduras energéticas entre o espírito e a matéria, por fim, acalmou-se, deixando-se conduzir, enquanto chorava comovedoramente, lamentando o acontecimento da desencarnação de que se dava conta. Buscamos falar-lhe de imortalidade através do pensamento que ela captava, apresentando-lhe a filhinha que deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra e preparando-se para auxiliar aos demais familiares que, se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, muito necessitariam da sua cooperação, para poderem continuar no processo de recuperação nos dias por vindouros. Convidada à reflexão da família, o instinto maternal apresentou-se-lhe mais forte e ela cedeu em acalmar-se. Conseguiu locomover-se,
embora com alguma dificuldade, abraçando a criancinha que adormecera no seu regaço, e a conduzimos a um grupo de auxiliares especiais que, a partir daquele momento, se encarregariam das providências compatíveis ao seu estado. Ainda não viramos tudo de que a natureza humana é capaz enquanto lhe predominam as forças brutais do primarismo. Estávamos absortos no atendimento daquela mole sofrida, quando alguns indivíduos ainda reencarnados, começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. Trata-se de assaltantes de cadáveres, informou-nos Dr. Witt, que os estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte os surpreendeu num momento de atividade normal, sem aviso prévio. Embora as autoridades estejam tentando pôr ordem no caos, os infelizes aproveitadores recorrem a todos os expedientes possíveis, objetivando lucrar com a desdita dos outros. Removendo os cadáveres em putrefação, não receiam contaminação de alguma natureza e suportam os odores terríveis dominados pelo álcool que antes ingerem e pela ambição desmedida de amealhar algo para os prazeres degradantes. Continuemos sem prestar-lhes atenção, desde que estamos em campos vibratórios muito diferentes. 6. O serviço de iluminação. As horas sucediam-se lentas e pesadas. O grupo que atendíamos era constituído por quase 1000 vítimas da tragédia sísmica. Aparentemente pequeno era o resultado do nosso esforço, embora nos encontrássemos empenhados com carinho na execução da atividade que nos foi reservada. A noite tornava-se cada vez mais pavorosa do ponto de vista humano, em razão dos horrores que se manifestavam sem cessar. Na esfera física, a procura de cadáveres para identificação era afligente, porque as pessoas choravam e imprecavam sem lucidez em torno do que exteriorizavam. Era uma catarse coletiva sob a inclemência das sombras tormentosas. Do nosso lado, não era menos angustiante a paisagem espiritual. Ana continuava a manter o achote aceso derramando claridade no local sombrio e tronesco. Em determinado momento, escutamos uivos arrepiantes e vimos em movimento uma densa formação agitando-se e aproximando-se como se empurrada por ventos suaves, imperceptíveis para nós outros. Ao acercar-se, podemos ver em hediondez diversos espíritos com faces e formas lupinas como se estivéssemos em um cenário de imaginação doentia, observando antigos seres humanos que se fizeram vítimas da zoantropia. Com aspectos repelentes e hórridos, eliminavam baba pegajosa pelas bocas escancaradas e os olhos brilhantes procuravam os cadáveres cujos espíritos estávamos libertando. Subitamente tentaram atirar-se sobre um dos montes de membros e corpos misturados, como se estivessem esfaimados. Nesse comenos, Dr. Witt sinalizou a Padre Marcos que, rápido e seguro, desdobrou uma rede de fios luminosos de ampla proporção, no que foi auxiliado por Ivon e Oscar, atirando-a com habilidade sobre o monturo fétido. De imediato, pudemos perceber que se tratava de uma defesa magnética, irradiando energia especial que apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo que se afastassem em tropel rápido, sem maiores perturbações para o nosso labor. Fora a primeira vez que me deparara com cena de tal porte. Percebendo minhas interrogações mentais, o hábil diretor veio-me em socorro, explicando-me: trata-se de espíritos muito infelizes, cujas existências na Terra foram terrificantes e que construíram as aparências perversas atuais como decorrência do mal que praticaram indiferentes ao sofrimento que causavam. Haviam perdido a sensibilidade do amor e, por isso mesmo, deformaram psiquicamente o perispírito que, após a desencarnação do corpo somático, encarregou-se de modelá-los conforme se encontram. Sucede que a única diferença em relação aos demais casos de zoantropia é que, normalmente, a ocorrência é individual. No entanto, porque constituía um grupo aselvajado que elaborava em conjunto, o fenômeno alcançou-os a todos, neles plasmando a deformidade lupina que os faz temerários,
imprimindo-lhes as necessidades alimentares típicas do gênero Canis lupus, mantendo a mente entorpecida. Por automatismo, prosseguem na sanha do desequilíbrio até o momento quando a misericórdia de Deus deles se compadece e sejam recambiados às reencarnações expiatórias muito dolorosas. A mente é sempre a geradora de bênçãos ou de desditas, porque dela procedem as aspirações de uma assim como de outra natureza. Quando as criaturas humanas considerarem a força do pensamento que procede do ser que são, haverá mudança radical de comportamento moral e social, dando lugar às conquistas relevantes da imortalidade triunfante. Por enquanto, é natural que o processo ainda se encontre em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam corpo no mundo físico, caracterizando a decadência dos valores éticos e morais, nas esperanças de felicidades que sossobram no mar encapelado das paixões. Não são poucos, no campo das comunicações, na Terra, os decantados multiplicadores de opinião, que sintonizam com as entidades bestializadas, que os submetem ao talante das suas aberrações, durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um, a devassidão, o desvario, a degradação moral. Retornando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas em que se comprazem e estimulam os seus aficionados, cada vez mais, à luxúria, ao sexo assodado pelas drogas alucinógenas, pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica, e o estímulo à violência, à rebeldia, à agressividade constitui o panorama da revolta, afinal contra o que tornam-se adversários do denominado contexto, em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo, mergulham fundamente nas paixões mais vis, tornando piores para eles mesmos e para os outros os dias que enfrentam. Fogem, então, para a consumpção por meio das drogas, da exaustão dos prazeres sensuais e perversos. De pequena monta a contribuição da responsabilidade e do dever, ainda distantes de serem avaliados devidamente. Essa tarefa libertadora, sem dúvida, cabe à educação das novas gerações, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e de comunicação saudável, dando lugar ao desenvolvimento das forças vivas do bem inatas em todos os indivíduos. Podemos ver aqui as paisagens defluentes dessas condutas arbitrárias e deslocadas no tempo e no espaço, transformadas em sofrimentos de longo prazo, que o amor irá modificar no momento próprio. Não havia oportunidade para mais esclarecimento e divagações sobre o tema relevante, porque agora chovia energia causticante, que fazia lembrar os raios durante as tempestades, aumentando as dores das vítimas de si mesmas, arrebatadas do corpo pela desencarnação em massa. Curiosamente relampejava na sombra temerária, e essas claridades eram psíquicas, que predominavam na região mesmo antes do acontecimento terrível. Turistas de diversos países europeus, especialmente nórdicos e americanos, franceses e alemães, escolhiam aquelas regiões para os prazeres do corpo sem qualquer compromisso com a beleza das paisagens dos mares do sul, com a sua natureza ainda semi-preservada. Muitos viajavam para aqueles paraísos, quais a Tailândia, as Ilhas Maldivas, as Ilhas Pipi e outras, para desfrutarem das facilidades morais, sexuais, de jovens adolescentes vendidos pelos pais irresponsáveis ao comércio da licenciosidade. Hábitos ancestrais ainda vigentes de total desrespeito pela mulher e pelo ser humano, facultavam a larga prostituição de meninas e de meninos que serviam de mascotes aos ocidentais que os podiam comprar a preço bastante acessível para eles. Ao largo dos últimos anos, as mentes geraram essa psicosfera doentia nas regiões agora afetadas pela calamidade que teve uma função purificadora para toda a região, alterando os costumes e propondo novos comportamentos morais pela dor,
advertindo a respeito da fragilidade e temporalidade da vida orgânica, e que, infelizmente, ainda não apresentava qualquer possibilidade de melhora. Pelo contrário, aconteciam a revolta, o suborno, o desvio dos auxílios internacionais, a dominação dos mais fortes sobre os mais fracos, que ficariam à mercê da própria sorte em relação ao futuro sombrio em cujo rumo avançavam. Como as religiões lentamente estavam perdendo prestígio, mantendo regras de comportamento na teoria e mancomunando-se com os poderes temporais indignos, as criaturas encontravam-se sem norte, vagando nas ocorrências mais apetecidas e menos laboriosas. O dinheiro fácil era o que lhes importava, a fim de saírem da miséria financeira e embriagarem-se no consumismo devastador. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como dos seus embaixadores que, através dos tempos, vieram preparar-lhe o advento. As suas propostas ricas de ternura e de esperança, de consolo e de amor ainda não conseguiram penetrar realmente nos seus seguidores, menos ainda naqueles que o não conhecem, dando lugar às loucuras do imediatismo, do desgaste emocional e moral nos jogos dos desejos infrenes. A iluminação espiritual é trabalho de largo porte, que exige abnegação e devotamento, compensando através da paz que proporciona e da alegria de viver sem condicionamentos extravagantes nem dependências doentias. Empenhados na atividade especial de ajuda aos irmãos aflitos, sucediam-se os quadros de dor, cada qual específico, em razão de cada pessoa ser única e especial, seus problemas e ambições muito próprios, caracterizando-lhe o nível de evolução. Abdu, suavemente iluminado, podendo ser percebido pela maioria dos espíritos perversos que disputavam as carcaças humanas e tentavam submeter os seus antigos hóspedes físicos, continuava no recitativo do Alcorão, suplicando, vez que outra, a ajuda dos céus para os sofredores e seus algozes. Subitamente, no círculo de aflições, destacou-se uma mulher de olhar esvaziado que procurava a mãezinha, também vítima da catástrofe. Gritava, já afônica, pelo nome da genitora, tentando desembaraçar-se do corpo sem o conseguir, constrangendo-nos de imediato. Acerquei-me, paciente e compadecido, podendo ler no seu pensamento o drama que experienciava e a dor imensa que a consumia. Estava atendendo a senhora idosa enferma, quando a onda imensa arrancou-lhe a casa do solo, levando-a de roldão com os coqueiros e outras árvores de grande porte, despedaçando tudo à frente. A morte de ambas foi imediata, e logo despertou agônica entre as ruínas do que fora o lugar em que vivia. Não se apercebeu da situação, pois que, para ela, o dia não raiara, ainda tomado pelas sombras decorrentes das vibrações pesadas ambientais, entregando-se ao desespero em busca da anciã. Fortemente ligada ao corpo, tentava sair do lugar sem o conseguir, em desespero crescente. Naquele momento, algo de belo sucedeu, porque na densa escuridão surgiu a mãezinha liberada do corpo físico e, lúcida, assistida por nobre amigo desencanado que a conduzia, ajudando-a a cercar-se da filha alucinada. Vendo-nos em processo de auxílio e esclarecida pelo seu mentor espiritual, sorriu, e tentou agradecer sem palavras a nossa presença. Ato contínuo, abraçou a filha totalmente desequilibrada e começou a cantar uma doce melodia que falava de esperança, de alegria e de reencontro. A jovem espiritual acalmou-se, a pouco e pouco, enquanto era embalada, logo adormecendo. Foi então que oferecemos o nosso contributo para a técnica da libertação dos despojos físicos, cujas últimas energias foram absorvidas pelo espírito que se recolheu no regaço maternal. As doces vibrações da senhora e a sua destacada estatura espiritual irradiavam-se, invadindo o organismo perispirítico da filhinha, que foi conduzida a outra esfera que não aquela a qual nos vinculávamos. O trabalho prosseguia sem cessar. Embora o sol abençoasse a imensa área logo ao amanhecer, do nosso lado continuavam as trevas densas e as aflições sem nome,
aguardando o sublime contributo da iluminação espiritual. 7. O amor como força divina. Prosseguíamos na atividade por quase 20 horas ininterruptas e preparávamos-nos para o retorno à nossa comunidade espiritual para um breve repouso. Abdul silenciara o seu canto oracional e se encontrava em profunda meditação, permitindo-se irradiar diáfanas energias que diluíam lentamente a densa treva que o achote conduzido por Ana iluminava parcamente. Nesse momento, aproximou-se um grupo de espíritos agressivos como uma organização de bandidos desencarnados, quando um deles, que parecia o chefe, bradou, estentório, interrogando: quem é o responsável pela invasão desta área? Dr. White aproximou-se sem alarde e explicou que ele era o encarregado de realizar o labor de atendimentos àqueles desencarnados em aflição, acompanhado pelos amigos que o assessoravam. Elucidou que não houvera acontecido qualquer tipo de invasão, considerando-se que aquela era uma terra de ninguém, desde quando fora vergastada pela tragédia coletiva que sobre ela se abatera. Não pôde prosseguir, porque o arrogante, que se vestia de maneira típica das gangues regionais das grandes urbes, cortou-lhe a palavra com grosseria. Pois saiba que esta área a mim me pertence, portanto, tem proprietário, desde muito antes do a que você se refere como catástrofe. Fui informado por um dos meus subalternos, vigilante a meu soldo, sobre as ocorrências que me interessam e que daqui foi enxotado, fazendo correr, esclarecendo-me que estranhos invasores de outro lugar haviam se apossado do nosso território. Chamado nominalmente para resolver a prebenda, venho com os meus servidores exigir-lhes o abandono das ações não solicitadas. Calmamente, o médico respondeu que aí se encontrava atendendo ao apelo dos guias espirituais do país, que haviam recorrido à ajuda de todos quantos o desejassem, de ambos os planos da vida, a fim de serem diminuídas as aflições defluentes da tragédia coletiva. E esclareceu, seu apelo havia chegado à nossa comunidade, conforme ocorrera com muitas outras, quando se ouviu o som de uma corneta que tocava a música a silêncio, expressando a dor que se abatia sobre milhares de vidas no planeta terrestre. Apresentamo-nos ao nosso governador e fomos autorizados a participar do ágape da solidariedade com os irmãos sofredores que estamos atendendo. Isso, porém, interrompeu novamente com atrevimento, não justifica a sua intervenção nefasta dos demais, estrangeiros que são, em nossos negócios, desconhecedores dos nossos hábitos e costumes. Desde a época da colonização holandesa que, através da Companhia das Índias, no século XVI, que nos rebelamos, os nacionais, contra os invasores de nossas terras. Timor-Leste, dominada pelos portugueses, há séculos, ainda se encontra atravessada em nossa garganta. A morte não nos interrompeu os ideais libertários, e embora tenhamos retornado ao solo amado, pelos renascimentos corporais, volvemos às origens, para daqui defendermos os nossos direitos de construir a nacionalidade com as nossas próprias emoções. Assim sendo, continuaremos a libertar nosso povo que tem sido vítima da intervenção alienígena, pagando qualquer preço. Não há muito, governos perversos e piores do que nós, entregaram-nos ao Ocidente, em cuja interferência teve papel destacado o Japão, gerando mais infelicidade e enriquecimento ilícito dos seus chefes, tanto o que dominava antes, quanto aquele que o derrubou ferozmente, sem nenhuma consideração pelos ideais nacionais. Somos, portanto, nós, os indonésios, que temos o direito de aplicar a justiça, através dos nossos métodos disciplinadores e punitivos, naqueles que são expulsos do corpo pelo fenômeno da morte. Compreendo a sua colocação patriótica, informou o nobre mentor. No entanto, as fronteiras a que você se refere, ficaram na geografia terrestre que não é abrangida por esta área, afinal todas de propriedade divina. Ouvindo seu amigo expor o seu pensamento, tem-se a impressão de tratar-se de um benfeitor do povo sofrido,
quando em verdade é um explorador impenitente das energias dos transfugas que lhes tombam nas armadilhas perversas, sendo arrastados para os lugares de profundo sofrimento, distantes da esperança e da misericórdia. A isso chama de justiça, de disciplina. Como se atreve a tomar a daga da justiça real nas próprias mãos, se ainda não consegue dominar os ímpetos asselvajados que lhe constituem o caráter enfermo? Aqui estamos a convite dos reais governadores do país, portanto, dos respeitáveis embaixadores de Deus, com o objetivo de desalgemar os irmãos infelizes dos seus despojos e libertá-los dos vampiros do além-túmulo, e tenha certeza de que não arredaremos pé dos nossos compromissos, confessando-lhe que, de maneira alguma, temos medo das suas ameaças e da farândola que o acompanha mente assustada. O Estúrdio expressou o ódio que o dominava, arengando: essa tarefa pertence-nos a nós, que utilizamos os nossos métodos conforme as leis que vigem cá, sem a necessidade de qualquer contributo de violadores dos direitos alheios. Saberemos expulsá-los dentro de alguns minutos. Com expressão asselvajada, segurando um feroz mastim e aplaudido pela malta insana, que tocava tambores e sons estranhos com tubos perfurados, impôs, ríspido: agora suspendam as ações e acabem com os seus arenzéis, batendo em retirada. Deixem os nossos pacientes aos nossos cuidados, conforme sempre sucedeu, pois que sabemos tomar conta de todos eles. E gargalhou sardônico, esfogueado, transtornado. Sem apresentar qualquer emoção perturbadora, Dr. White enfrentou-o, elucidando: o caro amigo encontra-se totalmente equivocado a nosso respeito, porquanto não o tememos e menos obedeceremos. Iremos prosseguir em nossa faina fraternal e ficaríamos, aliás, muito gratos, se o seu grupo se diluísse, e aqueles que o desejarem queiram auxiliar-nos na empresa em que nos encontramos envolvidos. O carrasco zombou, cínico, e arremeteu, furibundo, a atacar. Dizimemos os impostores e ladrões. Como se aguardasse essa reação, o nobre médico concentrou-se profundamente diante dos agressores e, naquele horrendo chavascal, transformou-se numa lâmpada espargindo claridade que fez estacionar a horda que ergueu seus instrumentos de guerra, flechas, azagaias, lanças e outros de apresentação exótica. Tomados de surpresa, ouviram sua voz profunda e melodiosa, enérgica e poderosa, no seu próprio dialeto: arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Chega o momento, em vosso desvario, que somente se apresenta uma alternativa para escolher: abandonardes o ódio e a perseguição desditosa para abraçardes o amor. Escoam-se os anos e permaneceis hostis ao bem e à verdade. Vossa impiedade transborda, e vossa loucura, ao invés de inspirar temor ou ódio, provoca a compaixão. Décenos se passaram desde que aderistes à loucura que cultivastes nos regimes da impiedade que infelicitou o vosso povo, transferindo para além da morte, de modo que permanecestes sicários dos vossos irmãos igualmente infelizes, a salvo da vossa crueldade e loucura. Ouvi-me. Sou a voz da vossa consciência anulada pela desesperação, que perdeu o uso da razão, mas que necessita libertar-se. Agora é o vosso momento de alegria e emancipação. Silenciai o ódio nos sentimentos, deixai o medo dos infelizes que vos intimidam e vinde para as nossas fileiras, as do bem. Enquanto a voz, firme e doce, penetrava a acústica das almas, vimos cair sobre o tremedal bátegas de luz, não mais os raios destrutivos de antes, e que tocando aqueles rebeldes penetrava-os, provocando mudanças interiores, levando-os ao pranto e a exclamações lamuriosas. Libertai-vos do mal, prosseguiu o instrumento da verdade, e adotai o amor a vós mesmos, inicialmente, para depois poderdes amar o vosso próximo e, por fim, a Deus. Sois todos, como nós outros, filhos do mesmo Pai generoso que vos espera e compassivo. Este é o vosso momento de renovação,
Aproveitai-o com decisão e coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos têm infelicitado por tão largo período. Ao silenciar, num clima psíquico e emocional superior, os desditosos atiraram ao solo as armas que brandiam e, dominados pela força do amor, pediam amparo e adesão à nossa hoste, passando para o lado em que nos encontrávamos, subitamente envolto pela claridade suave que se dilatava do mensageiro da luz. Blasfemando, o chefe do grupo ordenava que soltassem os cães contra os desertores e nós outros, ou que disparassem os seus dardos e flechas, inutilmente, porque a debandada foi geral. À medida que mudavam de lado, atirando-se aos nossos braços acolhedores, dilatava-se a faixa vibratória defensiva que nos resguardava de qualquer tipo de agressão externa. Vinde, também, vós que estáis sedento de luz e de amor, dirigiu-se ao chefe aturdido. Nada obstante, apresentando a faces de horror, o desditoso comandante emitiu um estranho ruído e, num esgar pouco comum, após tremer como varas verdes, foi tomado por uma convulsão semelhante à epiléptica, estertorando, e tombou, literalmente, no solo. Alguns dos seus subordinados, que seguravam os cães e os instrumentos de guerra, aparvalhados com o que acontecia, debandaram em ruidosa correria, gritando desesperadamente. Logo após, fez-se silêncio, somente interrompido pelo aluvião do choro convulsivo dos candidatos à renovação. Suavemente, o guia retomou a postura anterior e, bem-humorado, afirmou: Jesus sempre vence. Temos muito serviço pela frente. Recambiar os nossos irmãos assustados à comunidade própria para agasalhá-los, é o nosso dever. Irei recorrer ao auxílio de outros grupos especializados neste tipo de auxílio, que operam nesta área. O amor é força divina em que sempre triunfa. 8. Socorros inesperados. O incidente inesperado colheu-nos de surpresa que, certamente, não fora para o nosso mentor, em razão da sua admirável faculdade premonitória. Investido de uma tarefa de tal envergadura, somente a pouco e pouco, ia se desvelando em relação ao nosso grupo. A informação sobre a solicitação dos guias da Indonésia, pedindo auxílio espiritual às comunidades do além, também soou-nos de forma agradável e iluminativa. Como realmente não existe o acaso, todos os labores edificantes são pré-organizados, estudados com cuidado, examinadas as possibilidades de êxito ou de fracasso, e quando começam, o plano avança com segurança e metas bem definidas. Realmente, recordava-me de quando soaram as cornetas em nossa colônia, naquela manhã de 6 de dezembro, e todos nos recolhemos à oração, porque, de imediato, o nosso serviço de comunicações informou-nos sobre a grande tragédia, facultando-nos acompanhar os infaustos acontecimentos. Ignorava, porém, os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajuda solidária no mundo espiritual. Comovido ante a sabedoria divina e o intercâmbio que existe em toda parte em nome da solidariedade universal, pus-me a observar os espíritos aflitos que se deixaram cooptar pela palavra sábia do orientador, ansiando pela própria renovação, e agora dependiam dos esforços do nosso grupo. Dr. White fora tomar providências com organizações especializadas na ajuda a esses arrependidos que se apresentavam assinalados por graves enfermidades psíquicas e emocionais. Os corpos denotavam sofrimentos experienciados pelos contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos que os maltratavam, reduzindo-os à condição de escravos das suas paixões. Agora, que começaram a mudar de atitude mental, começaram a perceber o estado deplorável em que se encontravam, passando a sofrer os dardos utrizes das enfermidades que os haviam ceifado a existência física, assim como as marcas profundas dos distúrbios ocasionados pela insânia que se permitiam. Ademais, em razão do comportamento infeliz,
Cada perispírito assinalava os sentimentos utrizes antes vivenciados e agora exteriorizava-os em forma de úlceras pútridas, deformações e amputações de membros, que se encontravam envoltos em vibrações escuras de baixo teor. Olhando-os, com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente. Reunidos em uma faixa especial, a fim de que não se misturassem aos demais que estavam despertando do torpor da desencarnação, choravam uns, outros permaneciam embetados, diversos apresentavam-se enlouquecidos, formando uma hoste de desditosos que rebocavam nas aflições inomináveis que os mortificavam. Bailavam na minha mente algumas interrogações a respeito do diálogo mantido pelo Dr. White e a legião de agressivos. Ao primeiro ensejo, indaguei ao gentil orientador. Tendo-se em mente que os indigitados irmãos que vieram agredir-nos estavam estruturados na linguagem nacional, não entendendo outro idioma, como foi possível travar-se o diálogo vigoroso que tivéramos ocasião de ouvir? Sem demonstrar enfado, o querido amigo explicou-nos: utilizei-me da onda mental sem sua verbalização em palavras. Em face das circunstâncias e do pensamento que a elaborava, os irmãos aflitos escutavam na sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa de pensamento. Por outro lado, os amigos do nosso grupo, por sua vez ouviam o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos, qual ocorre em nossos contatos íntimos. Constituindo um grupo de espíritos procedentes de países diferentes, a nossa comunicação é mental, sem a necessidade da expressão oral, formulada nos padrões de cada idioma. A linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Essa tarefa de interpretação da linguagem é característica do perispírito que armazena as matrizes idiomáticas dos países por onde transitamos nas diversas existências corporais. Mesmo quando estamos diante daqueles que procedem de regiões pelas quais não passamos no percurso das reencarnações, a sua mente capta a onda emitida e a decodifica. Tudo ocorre com automatismo e naturalidade, sem que haja esforço de quem quer que seja. Nada obstante, quando ocorre uma sintonia por ideias, interesses ou anelos, o fenômeno se torna mais eficiente e mais rápido. Na discussão que travamos com o chefe da Grey rebelde, usamos as formulações da língua inglesa que eram captadas no indonésio, no português, no filipino, portanto, igualmente pelo nosso grupo de cooperadores procedentes dos países que se comunicam nesses idiomas. Depois de uma breve pausa, concluiu: imaginemos uma orquestração sinfônica que nos alcança os ouvidos acompanhada por um coral que se expressa em determinado idioma, e constataremos que registramos a música e as vozes, penetrando no seu conteúdo, embora sem compreender as palavras que os cantores enunciam. O importante são o conjunto melódico, a emoção que nos desperta, a alegria que nos invade e o imenso bem-estar defluente do seu efeito musical. O momento não permitia a ampliação do diálogo, porque, naquele momento, havia parado a regular distância um veículo do qual saltaram alguns lidadores do bem que se aproximaram, apresentando-se ao Dr. White. Tratava-se da ajuda solicitada aos responsáveis pelo acolhimento e cuidados em relação aos irmãos arrependidos que se haviam proposto renovação e entendimento. Diversos desses operários da caridade adentraram-se em nosso campo de socorro e passaram a assistir os sofredores, conduzindo-os, um a um, ao transporte que pairava no ar, a 1 metro, mais ou menos, acima do solo. Alguns se movimentavam com dificuldade, embora a assistência recebida, logo sendo acomodados, num total de 80. O responsável pela condução agradeceu ao nosso mentor e, de imediato, a nave decolou com velocidade, seguindo o roteiro estabelecido. Sentia-me edificado ante a misericórdia divina que luz para todos, sempre ao alcance de quem a deseja receber. Ao meu lado, o amigo Ivon Costa considerou a sabedoria divina e a constituição do amor vibrante em toda parte, como sua mais bela manifestação.
Menos de 2 horas antes, aqueles irmãos recolhidos acreditavam-se pertencentes ao submundo infeliz da erraticidade inferior, lutando contra as leis soberanas, embora elas submetidos, enquanto que, agora, rumavam na direção da felicidade que haviam desdenhado por décadas de loucura e de ignorância. Simultaneamente, os irmãos recém-despertos pela nossa atividade, encontravam-se em área próxima, sob